Você já se perguntou por que Jesus sempre optava por falar em parábolas, mesmo quando poderia ter simplesmente explicado os fatos? O que as tornava tão especiais que ainda são lembradas e compartilhadas mais de 2000 anos depois? No vídeo de hoje nós vamos descobrir por que Jesus optou por falar através dessas histórias memoráveis. Fique até o final e você vai entender de uma vez por todas. Já deixe seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhum estudo da Palavra de Deus. Vamos ao vídeo. O que é uma parábola? Antes de compreender por que Jesus usava parábolas, precisamos entender o que elas são. Uma parábola é uma história curta e simples que é usada para ensinar uma verdade espiritual. Essas histórias geralmente usam exemplos terrenos para ilustrar uma verdade celestial não conhecida. Você pode imaginar uma parábola como uma ferramenta pedagógica ou uma ilustração que ajuda a tornar o ensinamento de Jesus mais fácil de entender. Embora nem sempre as pessoas compreendessem as histórias de Jesus, elas eram uma forma eficaz de transmitir sua mensagem. Resumidamente, uma parábola é uma história terrena que possui implicações celestiais. A parábola do semeador, um exemplo. Uma das parábolas mais conhecidas de Jesus está em Mateus 13, 3-9. Esta parábola retrata um homem semeando em seu campo. O semeador lançou a semente por todo o campo, mas nem todo o solo do campo foi igualmente receptivo para produzir uma boa colheita. Parte do campo não cresceu nada, outros lugares deixaram a semente brotar, mas não produzir, e em algumas áreas, o solo proporcionou uma colheita abundante. Quando Jesus explicou esta parábola a seus discípulos, descobrimos que a palavra de Deus é a semente que o semeador lançou sobre seu campo. Os 4 tipos diferentes de solo que recebem a palavra são 4 maneiras diferentes pelas quais as pessoas respondem ao Evangelho. Alguns o rejeitam imediatamente. Alguns aceitam, mas se desviam por causa das provações. Outros aceitam o Evangelho, mas outras coisas em suas vidas o sufocam. E finalmente, alguns abraçam o Evangelho e se tornam frutíferos. Mas, por que Jesus usou parábolas? Em Mateus 13:10, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Eles pareciam achar suas parábolas confusas e frequentemente perguntavam a Jesus o que elas significavam. Eles sabiam que Jesus estava tentando ensinar algo nessas parábolas, mas achavam difícil entender exatamente o que era. Por que tornar isso tão difícil de entender? Podemos presumir que as parábolas tornavam as verdades que Jesus estava tentando ensinar mais fáceis de entender, mas a razão que Jesus deu para usar parábolas foi bem diferente. Em Mateus 13, 11-13, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Jesus parece estar dizendo a seus discípulos que seu uso de parábolas é duplo. A primeira razão que Jesus deu para usar parábolas foi transmitir o conhecimento dos segredos do reino dos céus a seus discípulos. As parábolas eram uma ferramenta de ensino para ajudá-los a entender o que ele tinha a dizer. Como vimos no exemplo da parábola do semeador. Depois que Jesus revelou a explicação da parábola para seus discípulos, deixou claro para eles o que eles poderiam esperar ao levar o Evangelho ao mundo. Algumas pessoas não seriam receptivas a ele, outras mostrariam algum interesse temporário, enquanto outras o abraçariam e floresceriam. Embora a maioria de nós hoje não esteja muito familiarizada com a agricultura e a jardinagem, esta parábola continua a nos ensinar. Com uma explicação mínima do processo de semeadura, posso entender facilmente por que algumas pessoas prosperam como cristãos enquanto outras lutam ou até se afastam. Razão 2. Para impedir a compreensão por outros. Mais difícil de entender é a segunda razão que Jesus deu para ensinar em parábolas.
Jesus ensinou dessa forma para impedir que algumas pessoas entendessem o que ele estava ensinando. O uso de parábolas por Jesus serviu para dividir seus ouvintes em dois grupos, seus discípulos e todos os outros. Seus discípulos seriam capazes de aprender com ele. Mas para aqueles que não eram seus discípulos, seu significado era obscuro. Aquele que tem receberá mais, e terá em abundância. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essas palavras de Mateus 13:12 são idênticas ao que Jesus disse em Mateus 25:29 como parte da parábola dos talentos. E acredito que essa conexão pode nos ajudar a entender o que Jesus está dizendo sobre sua razão de ensinar por parábolas. Na parábola dos talentos, 3 servos receberam uma quantia em dinheiro. 2 deles investiram bem o dinheiro de seu mestre, enquanto um terceiro falhou. O mestre elogiou e recompensou os 2 primeiros servos, mas o terceiro foi punido. Aquele que não foi fiel com o que seu mestre lhe deu, perdeu até o pouco que tinha. Os discípulos que seguiram a Jesus eram como os servos que investiam fielmente o dinheiro de seu mestre. E eles receberam o conhecimento dos segredos do reino dos céus. As multidões que seguiam a Jesus simplesmente por causa dos milagres estavam no lugar do terceiro servo. Eles não estavam interessados em discipulado e perderam a chance de fazer parte do reino. Por que deixar a mensagem difícil de entender? É possível que alguns tenham sido excluídos simplesmente porque a mensagem era muito difícil para eles entenderem? Para responder a isso, acredito ser essencial saber o que Deus quer de nós. Se Ele quisesse que as pessoas simplesmente acreditassem que Ele existe, Ele poderia ter nos dado uma prova racional suficiente para ser convincente. Mas claramente a crença em sua existência é insuficiente. Os demônios estão convencidos da existência de Deus e sabem muito sobre Deus, mas essa crença não os beneficia. Tiago 2:19. O que Deus quer de nós é fé, e a fé está em desacordo com provas concretas. Então, Jesus escolheu ensinar de uma forma que fosse acessível para aqueles que o seguiam na fé. E permaneceria um mistério para aqueles que desejam uma prova mais convincente de quem era Jesus. É a vontade de Deus que aqueles que não têm fé, nunca entendam os segredos do reino de Deus. Então Jesus tinha 2 razões para ensinar em parábolas. A primeira era permitir que seus seguidores compreendessem os segredos do reino dos céus com mais facilidade. Foi uma ferramenta de ensino para eles e para nós. E a presença do Espírito Santo na vida do crente continua a usar essas parábolas hoje para nos ensinar os segredos do reino. Sua segunda razão era exatamente o oposto. Ele escondia os segredos do reino daqueles que não haviam se comprometido com seu Senhor. Aqueles sem fé e sem o Espírito são incapazes de entender as verdades das parábolas de Jesus. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Gostou? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.